Oi, Bom dia. bom dia. Minha gente, eu não sei o que foi que aconteceu, não. Sabe quando foi que eu achei estranho? Quando a Rayane entrou Aula do na aula do quarto. quarto ano. Foi, eu entrei na aula do quarto ano e falei, A Rayane entrou e eu vi que era a Rayane. Quando eu disse assim, Rayane, aí ela saiu. Nem me respondeu. O quer dizer que o link, o áudio não estava conectado. quer Aí dizer eu que não o, que escutei. o link que tá lá para vocês é o do quarto ano. Uhum. Em quantas aulas? Porque a Rainha entrou no segundo horário e agora tá do mesmo jeito. Vixe, não sei. O Luiz Eduardo tá assistindo as aulas. Ele me disse que acabou de acordar. Eu enviei o link pra ele entrar. Aí enviou para todo mundo, né, minha florzinha? Muito obrigada, tá? Sim. De nada. Ó, outra coisa que eu queria falar com vocês. Como é que foi a prova? Ah, tia, não gostei muito, não. Por quê? A última questão. Apenas Eu pensei que eu ia me dar bem em Meu Deus. gramática, inglês e espanhol. Eu me dei As na primeiras inglês e questões tudo bem. espanhol. Eu pensei que eu não ia me dar bem na de redação, mas foi ao contrário. Me dei bem nas outras tudinho, mesmo na sua. Meu Deus do céu, e por que isso, minha gente? E você, Luiz Fernando? Estava considerável a prova. Rayane, você, seu parecer? Então, a sua prova, professor, estava boa. Mas, porém, né? Entretanto, As últimas, as últimas questões estavam E a assim. última questão estava pesada. Ninguém entendeu. Tenho deixa eu abrir bem certeza. aqui a prova de vocês. Me falem outra coisa aqui sobre o Guilherme. Isso aí, É que ele nunca mais chegou de vi. mudança recentemente. Eu acho que ele ainda tá ajeitando a casa dele. Ah, sim. Pois deixa eu olhar bem aqui, oitavo ano. Deixa eu ver essa última questão aí que vocês não entenderam nada. Tô abrindo aqui rapidinho, tá? Só o modelo da prova, não é a prova de vocês, que vocês responderam, não. A minuta de prova que eu fiz e enviei para a escola. Porque eu estava conversando com a Adriana, justamente que ele nunca mais. Aliás, eu não cheguei a conhecê-lo. De quando a escola me comunicou que teria um aluno novo no oitavo ano, até agora, eu não o conheci. Aí eu fiquei na dúvida se ele ainda estava ou não. Espera aí, que tá começando aqui. Meu computador tá uma bênção de Deus. Do mesmo jeito que pode acontecer assim, do nada, às vezes não é nem só o computador, é a internet mesmo. Tá aqui. Tô procurando aqui a última questão. Minha gente, deixa eu ver. A 10ª, A 10ª, para mim, ainda deu para responder menos alguma coisa, né? Enrolar. Mas a 9ª, eu não consegui. sabendo que o valor do verbo dar, é transitivo direto e indireto. Dar algo a alguém. Identifique seus complementos em cada um dos enunciados. Dos enunciados que estão aqui em cima. Ó. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Tia, me desculpe pela minha resposta, eu não vai entender, porque eu não entendi a questão, eu não queria deixar em branco. Vai que eu acerto Eu mesmo digo com a minha mesmo. resposta. Quem dá, ó, a análise era para ser feita sobre, tá aqui, ó, leia os enunciados abaixo para responder as questões 9 e 10. Aí tem 3 frases. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Quem dá aos pobres ou empresta, Deus a alguém. Deu, acabou, não é emprestado, você deu. Quem dá aos pobres ou empresta a Deus. Quem não tem dinheiro e pede emprestado não vai pagar. Pronto. Sabendo que o verbo dar é transitivo direto e indireto, identifique seus complementos em cada um dos enunciados. Depois do verbo dar, tudo que vem é complemento. Vocês iam dizer se era direto ou indireto nas 3 orações. Aí, os dois Meu últimos Deus. enunciados, que é o quem dá aos pobres ou empresta, Deus, ou quem dá aos pobres ou empresta a Deus, são variações do provérbio transcrito. Cada um dos enunciados deve ser interpretado como? O que, que vocês vão dizer?
O que significa o que tem nesses enunciados? Eu vou dizer que eu vou tirar nota vermelha. O A que professora tá parecendo minha mãe brigando comigo, olha. Tô brigando, não, gente. Eu tô aqui arrumando meus cabelos, que eu tô vendo aqui no vídeo. O que tem aqui que vocês não entenderam, minha gente? Eu botei o O que era o enunciado. resto da frase, eu não botei se era verbo transitivo, essas coisas. Eu copiei todo o resto da frase. Eu acho que eu vou tirar nota vermelha nessa prova. Vamos Não é lá. possível. Eu acho que no Caralho, começo, mano. eu acho que eu fui bem. Eu acho que no começo eu fui bem. Pronto, a prova não Tipo, tá aí ruim, chegou não, nessas gente. últimas, nas últimas mesmo, só nas últimas que eu fiquei assim, meio confusa. Pronto. Então, vamos lá, iniciar o nosso conteúdo. O Luiz Eduardo acabou de entrar. Bom dia, Luiz Eduardo. Tô tentando aqui abrir o... Ah, tá conectando o áudio. Deixa eu... Oi, Oi, bom dia. Letícia, né? Bom dia. Ó, a voz grossa de que acabou de acordar. Misericórdia. Nem assistiu a primeira aula, Luiz Eduardo. A primeira e a segunda, né? Porque a gente tá na terceira. Teve segunda aula? Não teve segunda aula. Por Não quê? teve. Não sei. Era aula Sei de lá. quê? Não É sei isso que eu também. tava Educação querendo saber. financeira. Ó, nosso próximo conteúdo. Sim, mas qual é a aula que vocês têm na terça-feira, no segundo horário? Toda terça-feira. Não tem aula, não. Não. É porque É porque botaram pra sexta-feira passada, não foi não? Não é sei. tipo, talvez tenha reposição na sexta, mas era hora de educação financeira. Bora lá, ó. Complementos verbais. Estamos passando de transitividade verbal para os complementos. Vocês lembram bem a marcação que a gente estava fazendo sobre transitividade verbal? Verbos intransitivos não necessitam de complemento porque o verbo por si só já tem uma ação definida. Ele tem um sentido completo por si só. São os verbos intransitivos. Os transitivos pedem complemento. Serão transitivos direto quando esse complemento não vier acompanhado de preposição. Serão transitivos indiretos quando o seu complemento estiver acompanhado por uma preposição. Correto? Correto. Isso aqui já foi definido nas aulas de transitividade verbal. Nós vamos ficar retomando transitividade para falar de complemento, porque vamos falar de objeto direto e indireto, que são justamente esses complementos verbais. Tudo bem? Tudo bem. Os complementos verbais, como o próprio nome indica, ligam-se a verbos transitivos para tornar completo o seu sentido. Aí, algumas vezes, a gente vai encontrar questões que vai falar assim, ó, qual é a predicação do verbo? Predicação está relacionada à transitividade. Se é transitivo direto ou indireto, ou se é intransitivo. Ou, quando eu falei para vocês sobre bitransitividade, algumas gramáticas trazem essa terminologia para falar dos verbos que são transitivos diretos e indiretos nessa ordem, e outras já não aceitam mais. Por quê? Quando eu falo bitransitivo, eu não falo na ordem. Eu só sei que ele vai ter um complemento direto e outro indireto, mas eu não estou falando na ordem. Então, quando ele pede para vocês colocarem a definição, vocês vão colocar na ordem que aparece. E só vai ser bitransitivo quando a ordem for justamente essa. Primeiro o objeto direto, depois o objeto indireto. Transitivo direto e depois transitivo indireto. Tá claro isso? Claro isso. Beleza. Então, observem a oração que tem aqui, o exemplo. Eu comprei uma casa. Eu comprei uma casa. E aqui, Maírla, a gente vai falar um pouquinho sobre as perguntas que eu devo fazer para o verbo para determinar o seu complemento. Que é o que você fala assim, ah, tia, eu tenho dificuldade com isso. A gente vai aprender, tá certo? Tá certo. Nessa oração, olhem aqui, eu comprei uma casa. Nessa oração, é possível perceber que se nós interrompermos o enunciado logo após o verbo, ele pedirá uma informação maior. O que ele está dizendo aqui, ó? Se eu quebro essa oração logo após o verbo, ó, a ação verbal está aqui, ó. Eu comprei. Eu comprei. Qual é a pergunta que eu faço?
Comprei o quê? Comprou o Comprei quê? o quê? Comprei o quê? O que é que vem depois? Uma casa, o prédio. Uma casa é o complemento do verbo comprar. Só para saber se vocês estão lembrando da transitividade do verbo. Nesse caso, comprar é um verbo transitivo ou intransitivo? Intransitivo. Transitivo. Por que que ele é intransitivo? Porque não precisa de Porque, um complemento? porque ele não é completo, eu acho. Por Ó, exemplo, se alguém compra, ele compra alguma coisa. pronto, você trocou a ordem. Você trocou o conceito. Ah, é Se transitivo. ele né? precisa de um complemento, então ele é transitivo. Ele Acertei, tá vendo? Eu vou prestar atenção. Eu muito transita falei de um transitivo. espaço para o outro. Ele transita de um termo para o outro. Mas a minha explicação foi certa, né, tia? A explicação sim, mas se você colocar assim, ele é intransitivo, porque precisa de um complemento, aí ele tá errado. É isso que... É, ele é Eu tô bêbado transitivo. ainda, tia. Falei Ele que era é transitivo. O intransitivo não precisa de um complemento. Ele pode transitivo. ter A um dupla aqui, complemento, Fernando e Eduardo. Eu falei que era transitivo, o Eduardo já deu a explicação. Tão bem mais. ele pode vir acompanhado de um complemento, mas não é necessário. O que eu quero que vocês entendam é a transitividade do verbo em si. Se alguém diz assim, ó, o cachorro morreu. O cachorro morreu. Uma Morreu. frase completa. Morreu já. Pronto. Aí ele é transitivo ou ele é intransitivo? Intransitivo. Ele é intransitivo. Embora eu coloque em uma outra situação e diga assim, ó, o cachorro morreu correndo, Morreu por exemplo. correndo. Ou Não morreu precisa. atropelado. Eu tenho uma informação a mais, mas isso não quer dizer que a transitividade do verbo peça um complemento. Tem um complemento, mas não é necessário. A informação de que o cachorro morreu está dada. Certo? Então é intrativo. Então, nesse caso aqui, comprar é um verbo transitivo. Aí aqui eu pergunto a vocês, já sei que é transitivo porque ele está pedindo um complemento. Nesse caso, é direto ou indireto? Nessa oração que eu estou mostrando para vocês. Direto. Direto, por que, Luiz Fernando? É, direto porque não é indireto. Eu sei por quê, tia. É porque... Tirou tipo, 10. eu acho que é porque, tipo... Eu comprei. Ele compra algo, né? Aí ele pergunta o quê? Comprei Eu o não quê? sei Uma explicar, mas casa. eu sei, entendeu? Eu só não sei Aí, explicar. se fosse, tipo, quem? Ou assim, quem? Aí era verbo indireto, mas já que é o quê? É direto. Não Vocês sei, assim, precisam. porque ele tem complemento, alguma coisa do tipo. Vamos lá. Eu também. Eu acho que isso não tem. Olha aqui. Ele pede um complemento. Atenção para mim agora. Mais uma vez. A transitividade, o que vai dizer se é direto ou indireto, é a presença ou não da preposição. Eu tenho elementos diretos que são preposicionados, mas nesse caso eu tenho direto, porque eu não tenho uma preposição antes do meu complemento. Esse uma que está aqui, ó, uma, é um artigo. É um artigo. Então, o complemento do verbo comprar, ele está aqui sem a presença de uma preposição. Eu olho para o verbo e vocês já me disseram que é um verbo transitivo, porque pede um complemento. Porém, esse complemento não está acompanhado de uma preposição. Se ele não está acompanhado de uma preposição, ele vai ser um verbo transitivo direto. E casa será objeto direto do verbo comprar. Esse complemento aqui é chamado de objeto direto. Objeto direto porque complementa o sentido do verbo sem a presença de uma preposição. Entenderam? Sim, tia. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui. Nessa oração, é possível perceber que se nós interrompermos o enunciado bem no verbo, ele pedirá uma informação maior. Comprou. Comprou o quê? Uma casa. Então, aqui, falei de transitividade, falei de complemento, falei de objeto. Tia,
Oi, meu bem. E se no caso ele não tiver preposição, por exemplo, o cachorro ficou preso, tipo assim, não tiver preposição. Vamos colocar a frase? Eu vou anotar para você fazer análise melhor. O cachorro ficou preso. Correto? Correto. Beleza. Aí a primeira coisa que você precisa ver é... Peraí. É onde está o verbo. Qual é o verbo? Ficou. Ficou. Beleza. Deixa eu só... Eu pegar minha canetinha aqui de novo. Tá aqui, ó. Então, O que aqui ficou é ele tá verbo de falando ligação. a interrupção, né? Interrompeu a frase logo depois da ação verbal. O cachorro ficou. Pede complemento ou não pede? Pede. Se eu disser assim, o cachorro ficou, tem sentido completo? Não, a gente vai saber o que ele ficou. Ele pede um complemento. Então, eu já sei aqui, Luiz Eduardo, que eu tenho o verbo transitivo, correto? Sim, Por que que ele é um verbo transitivo? ele pede complemento. Porque ele pede um complemento. Qual é o complemento que vem aqui? Ele ficou o quê? Preso. Preso. Então, nesse caso, preso é objeto do verbo Indireto. ficar. Tá? Ó, objeto do verbo ficar porque ele está complementando o sentido. Aí eu pergunto a vocês, esse complemento aqui, ó, do verbo, ele tá acompanhado de preposição? Não, Então, ele vai ser transitivo direto ou indireto? direto. Direto, ó, verbo Direto? transitivo direto. Então, o objeto vai ser objeto direto ou indireto? Ah, não. Direto também não. Direto também. Então, tipo, seria a mesma coisa, só que, tipo, mesmo que se tivesse botado um artigo ali, ia ser a mesma coisa, né? Não importa que tinha Vocês só tiver vão alguma questionar preposição. a transitividade desse verbo com a presença de preposição, É preposição. certo? Sim. Beleza. Vamos aqui dar continuidade. À medida que forem surgindo as dúvidas, tá, Maírla, tá, Rayane? Vocês vão falando, tá bom? Ok. Até aqui tá claro? Tá claríssimo. Espera aí que tá aparecendo aqui ainda uma... Pronto. Veja, eu comprei, apesar de já trazer algo sobre o sujeito. Sujeito, quem é o sujeito dessa oração? Eu. Eu. Simples ou composto? Simples. Simples. Apesar de já trazer algo sobre o sujeito, que é o ato de comprar, ainda é necessário complementar o ato dizendo o que foi comprado. Eu comprei. O quê? Uma casa. Certo? Essa explicação já foi dada. Aí digam o seguinte, ó. Verbos que funcionam dessa maneira, ou seja, que necessitam de outros termos para completar ou integrar seu sentido, são chamados de quê? Verbos transitivos. Assim, as palavras que completam o sentido dos verbos são o quê? Complementos verbais, que vêm para complementar, para integrar o sentido do verbo. E podemos defini-las da seguinte forma. Vamos aqui, ó. Complemento verbal é o termo da oração que completa ou integra o sentido de verbos transitivos. Como é que eu vou chamar o primeiro? Objeto direto. Objeto direto. Agora, observem aqui, ó. Objeto direto é o complemento verbal que se liga a um verbo transitivo direto, ou seja, é o complemento que está ligado ao verbo sem a presença do quê? Ó, bem retinho, né? Sem a presença de preposição. Objeto direto é o complemento verbal que se liga a um verbo transitivo direto, ou seja,
é o complemento que está ligado ao verbo sem a presença de preposição. Olhem o exemplo que está aqui, ó. Eu comprei uma bicicleta. Quebro aqui, ó. Interrompi a minha oração em comprei. Se eu digo assim, ó, eu comprei, qual é a pergunta? Comprou o quê? Comprei o quê? Comprou o quê? Ah, Então, se já tem uma pergunta para o verbo, porque ele não tem sentido completo sozinho, eu já sei que esse verbo é o quê? Verbo transitivo. transitivo. Verbo transitivo. Se ele é transitivo, ele pediu um complemento. Qual é o complemento? A bicicleta. Uma bicicleta complementa o sentido do verbo comprar. Comprei. Aí, se eu estou dizendo aqui que ele é transitivo, e eu olho aqui, ó, uma bicicleta. Entre o complemento, que é uma bicicleta, e comprei, eu tenho preposição? Não. Tem artigo. Aqui é um artigo. Então, nesse caso, eu tenho o objeto. Objeto, direto ou indireto? Direto. Direto, porque eu não tenho presença de preposição, portanto, o verbo é transitivo direto Diretamente. e bicicleta é objeto Direto. claro, transparente. Ficou claro. Desse jeito aí ficou fácil demais. Entendidos, meus amores? Entendido. Rayane, Luiz Eduardo, Sim. Uhum. vou apagar aqui para a gente passar para o próximo. Agora entendemos. Pronto. Dicas. Você sabe o que é um objeto direto preposicionado? Como é que vocês não vão confundir eles com um objeto indireto? Isso daqui, em via de regra, normalmente, se aparecer, olhem como é que vocês vão fazer a análise. O objeto direto preposicionado completa o sentido de um verbo direto, de um verbo transitivo direto. Enquanto um objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Geralmente é usado para solucionar casos de ambiguidade, duplo sentido, de oração ou por questão de estilo. Olhem o exemplo que está aqui. Não é comum aparecer, mas se acontecer, vocês já vão fazer a análise da forma que vocês precisam fazer, tá, Luiz Fernando? Olha aqui, Ok. ó. Amor. Prestem atenção. Todas as vezes que a gente fala, eu amo você. Eu amo você. O eu te amo tá errado. Quando eu digo assim, ó, aliás, o te amo tá errado. Por que que o te amo tá errado? Porque não tem um R. Ou, quer dizer, não tem um R. Porque te amo, não fica certo. Alguém já falou sobre isso com vocês? Sobre dizer assim, olha, te amo tá errado? Na verdade, eu tenho que falar amo-te. Aham, eu já vi na internet. E aí, Eu também. Qual foi a explicação que tinha lá, Rayane? Caraca, a professora faz uma pergunta cada mais difícil, né? É verdade. Porque o ti não pode vir. É algo assim que não pode vir, não existe disso. É algo relacionado a Você isso. não inicia uma Não dá para oração entender, com- não dá para explicar, entendeu? Não, ó. Pois é. Preste atenção. Você não inicia uma oração com pronome do caso oblíquo. No caso ti, o ti, ele é do caso oblíquo. Quando ele é oblíquo, eu não inicio a frase. Por exemplo, se vocês forem colocar qualquer coisa no computador escrevendo e iniciar assim, ele já faz a correção automática. Não é te escrevo essa carta. Escrevo-te esta carta. Não, mas português é uma língua assim frescurenta. Acho que português, se fosse gente, é aqueles mesquinhos, nojentos. Pelo amor de Deus. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, ó, o verbo amar. Quando eu digo assim, ó, amo você. Deixa eu colocar aqui a frase. Tá aqui, ó. Quando eu coloco assim, ó, amo você. Olhando para a frase aqui, ó, amar. É um verbo transitivo. É um verbo transitivo ou intransitivo? A pergunta inicial é essa. É um verbo transitivo ou intransitivo? Transitivo. Intransitivo.
Por que intransitivo? Se eu digo assim, eu amo. Qual é a Aí tem que pergunta? precisar de complemento. Amar o quê? Ama o que ou quem, certo? Então, ele é Amar o quê? transitivo. Transitivo, precisa de complemento? Pronto, perfeito. Precisa de complemento. Aí tem o você. O você complementa o sentido do verbo amar. Ele tem preposição entre o complemento e o verbo? Não tem. Então, eu já digo que o amar é um verbo transitivo, direto ou indireto? Direto. Direto. E você, é objeto direto ou indireto? Direto, porque o verbo também é direto. Perfeito. Vocês já estão assim, ó, nivelados, alinhados. Mas ele chega aqui e diz assim, ó. O objeto direto preposicionado completa o sentido de um verbo transitivo direto, que é o VTD. Quando aparecer isso, você já sabe, VTD é verbo transitivo direto. Enquanto um objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Vocês já sabem. Mas nesse exemplo que ele colocou aqui, ó, amou a seu pai com a mais plena grandeza da alma. Vocês estão vendo que é uma linguagem poética, literária, tá? Aqui, prestem atenção nesse sentido que tem aqui, ó. Amou a seu pai com a mais plena grandeza da alma. Amar, ó, amou a quem? A pergunta agora é a quem? A seu pai, só que aí não tem preposição. Isso aqui Então, é o quê, ó? Isso aqui é o quê? Direto. Artigo. Artigo. Como é que vocês sabem que isso aqui é um artigo e não um pronome? Ou uma preposição? Porque é artigo. Eu estou tentando abrir todos vocês aqui ao mesmo tempo e eu não consigo. Peraí. Deixa eu ver aqui. Participantes. Peraí que eu estou tentando abrir todo mundo ao mesmo tempo e não estou conseguindo. É só a senhora passar pro lado do computador. Então a senhora tem que ficar lá. Eu estou tentando, é porque assim, ó, quando só tem 4 alunos na turma, ele me deixa com a telinha bem pequenininha. Aí eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo. Mas aqui, ó, prestem atenção o seguinte. O artigo acompanha que classe gramatical? Responda. O substantivo. O substantivo. Rayane, olha pra cá. Meu Deus. Que classe gramatical é essa daqui, Rayane, ó? Eu acho que é pronomes possessivos, né? Pronto. Então, esse A não está acompanhando o substantivo, ele está ao lado de um pronome possessivo. Esse A continua sendo artigo? Olhem a pergunta que vocês vão fazer para o verbo nesse caso. Aqui tem dizendo, amou a. Amou a quem? Esse a quem é uma preposição. Por isso que essa análise vocês precisam fazer dentro de um contexto. Aqui, nesse caso, eu já vou ter um objeto direto preposicionado. Mas eu vou encontrar esse tipo de análise em textos literários. Mas olhem para a transitividade do verbo e façam a pergunta para o verbo. Amou a quem? Não é quem, ama o quê? Amou a quem? E esse azinho é a preposição. Então, eu tenho, porque a transitividade do verbo amar é um verbo transitivo. Se eu apareço com essa preposição antes, ele continua sendo um verbo transitivo, mas ele vai ter uma preposição porque ele aparece com essa pergunta. Isso o nome é objeto direto preposicionado. Exatamente, por isso que o nome é objeto direto preposicionado. Amou a quem? A seu pai. Certo? Agora todos entenderam. Eu entendi. Alguma dúvida? Amou a quem? Tipo, junto com a pergunta, junto com o negócio lá. Por isso que a gente precisa fazer esses questionamentos. Meu Deus, a aula já está acabando. E a aula de gramática passa muito rápido. Como assim?
Eu comecei a dar aula nesse instante para vocês. Espera aí. A tia começa a aula, começa a aula às 7 horas. O pessoal chega 7h05. Ela vai começar a explicar 7h10. Aí acaba a aula. Na hora que ela Eu? começa a explicar duas coisas. Eu? Não. O tempo que é rápido. Ah, vamos lá, ó. Outros exemplos, para que vocês guardem a informação, ó. Ele experimentou. Se eu disser assim, ó, Maria experimentou a roupa. Eu tenho o verbo transitivo direto e a roupa é um objeto direto, não preposicionado. Mas aqui no exemplo, ele experimentou do próprio veneno. Esse dozinho aqui, ó, tá vendo aqui? É uma preposição. Como é que eu faço essa preposição aqui? É o de mais o o. É a preposição de mais o artigo o. Então, ó, ele experimentou. O verbo experimentar, ele é transitivo direto. Mas, dentro desse contexto, eu vou ter um objeto direto preposicionado do próprio veneno. Entendidos? Compreendido. Ela quis agradar. Agradar a quem? Exatamente. Eu ia dizer, o A ali é junto. Agradar a quem? A mim. A mim. Nós devemos amar e respeitar qual é A quem? a Deus sobre todas as coisas. Aqui é uma preposição. Agradei a quem? A todos. Entendidos, meus queridos? Gente. Entendido. Maírla, Rayane, Luiz Eduardo. Sim. Beleza. Vamos continuar. Objeto indireto é o complemento que integra o sentido dos verbos transitivos indiretos, ou seja, é o complemento que se liga ao verbo por meio de preposição. Olhem aqui os exemplos. Verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Ela gosta de quê? Sapatos. De sapatos. Olha a preposição aqui, ó. De Gostar é um verbo transitivo indireto, porque ele por si só já pede um complemento preposicionado. Falamos de algo ou de alguém. Falamos de quê? De vários assuntos. Perfeito. Ele dialogava com quem? Com ela. Olha a preposiçãozinha aqui, ó. Nós optamos pelo quê? Por 2 destinos de férias. 2 destinos de férias. Por. E esse por aqui, como é que se forma essa preposição aqui, ó? Essa aqui é uma preposição, como é que se diz? Porque eu tenho um acidental e tenho uma que é sempre preposição e outras são acidentais. Essa aqui é sempre preposição. Ela vai ser acidental quando ela se juntar esse por mais o por exemplo, que aí fica pela. Certo? Certo. Aqui, ó, esquecia-se. Esquecia-se de quê? De que não havia mais ninguém em casa. Tá vendo como não tem nada aqui do outro mundo que vocês não consigam analisar? Eu entendi. Entendi também. Atenção. Olhem aqui, ó. Atenção. O objeto indireto não será precedido de preposição quando estiver representado pelos pronomes pessoais oblíquos. Nem o mi, nem o ti, nem o li, o nus. É o nus, né? Nós não, tá? É nus. Nem o vos, não é vós, é vos. E o lis. E pelo pronome reflexivo si. Vocês já ouviram falar sobre esse pronome reflexivo? Sim ou não? Já viram voz ativa, passiva e reflexiva? Olha, tem uma vaga memória de ter ouvido falar. Quando eu digo assim, ó, Maria cortou-se com a tesoura. Na voz ativa,
A gente tem a pessoa que pratica a ação, o sujeito que pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito que sofre a ação. E na reflexiva, pratica-se e sofre a ação ao mesmo tempo. Maria cortou-se com a tesoura. Eu tenho a voz reflexiva, que é o pronome reflexivo se. Ela manuseou, ao mesmo tempo que ela cortou com a tesoura, ela foi cortada. Então, é uma ação recíproca, reflexiva. Abraçaram-se. Não tem, eu abraço e sou abraçada? Ao mesmo tempo que eu pratico, eu também sofro a ação. Esse pronome reflexivo se é justamente isso. Ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Tudo bem? Ótimo. Pronto. A vida naquela cidade me agradava mais. Aqui ele está dizendo que o objeto indireto não será precedido de preposição quando estiver representado por esses pronomes aqui. A vida naquela cidade me agradava mais. Um dia nos coube participar daquela reunião inaugural. Continua, o verbo está aqui. Ele continua sendo indireto, mas nesse caso ele não será precedido de preposição pela presença do pronome oblíquo. Tudo bem? Uhum. Vamos fazer o seguinte, como a nossa aula está acabando, olha isso aqui, já está no último slide. Olhem aqui, para esse quadrinho que eu coloquei. Atenção ao quebra-cabeça. Se eu tenho verbo transitivo direto, o complemento vai ser objeto direto. Se eu tenho verbo transitivo indireto, o complemento será um objeto indireto. Indireto. Tudo bem, gente, até aqui, Os complementos verbais ligam-se aos verbos transitivos. Transitivos diretos ou indiretos. O que vier para completar o sentido desse verbo será chamado de complemento verbal. Tudo bem? Tudo bem. Olha a nossa agenda. Tirar a print. Ler e responder as questões das páginas 511 e 513. Nesse caso aqui é o livro 3, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui, livro 3, tá? Tá. Deixa eu anotar aqui. Na próxima aula, a gente vai para as atividades, já está aqui pronta a regência verbal e regência nominal, que a gente também vai estudar para a nossa próxima avaliação. Qualquer dúvida, vocês tiram comigo, tá? Tá em aberto para que vocês falem, mas eu acho que hoje foi bem produtivo. Hoje, assim, foi bem esclarecedor. Tá bom? Uhum. Pois, meus amores, obrigada. Nossa aula está se findando, Até a próxima semana. Façam as questões. Livro 3, tá? Tá bom. Cheirinho e até a próxima aula. Tchau, tia. Beijo. Tchau, beijo. Tchau.